Vamos visualizar agora o código-fonte da tela emissão check grid, tá? Então aqui dentro do pacote com.t2tirp.tesouraria.cliente eu tenho aqui a classe emissão check grid. Ok, aqui está. Então aqui nós temos alguns botões aí de navegação, né? Nós temos um reload button, essa barra de navegação, e temos aqui um generic button. Este generic button é o botão lá que vai ser utilizado para abrir a tela de confirmação da emissão do cheque. Ok? Aqui nós temos um label control e dois dates controls aí. Nesses dates controls nós iremos aqui informar o período de vencimento da parcela, para que o usuário possa filtrar aí os dados de acordo com o período de vencimento selecionado aqui nesses dois componentes, ok? Bom, aqui nós temos uma grid, tá? Esta grid nós definimos aqui algumas propriedades. Uma das propriedades que nós definimos aqui é que ela não vai carregar os dados automaticamente, tá? Então aqui na propriedade autoload data nós definimos como falso, ok? Aqui na propriedade value object class name nós definimos aí o VO desta grid, né? Então o VO que vai estar vinculado a esta grid é o VO da classe com.t2tirp.tesouraria.java.lançamentos-pagar ID, ok? E aqui nós temos os seus respectivos atributos, tá? Nós temos aqui o atributo seleção. Que atributo seleção é esse? Bom, se nós viermos aqui na view lançamentos a pagar, vocês podem verificar que nós não temos aí o campo seleção, ok? Então o que nós fizemos aqui? Nós criamos um objeto, aliás, nós criamos um atributo transiente, ok? Então aqui no lançamentos a pagar VO, nós temos aqui um atributo transiente chamado selecionado, ok? E ele é do tipo string, ok? Para que nós criamos esse objeto transiente? Nós criamos aí para que o usuário selecione aqui, né? Aqui nós temos um combo box column, aliás, um checkbox column, tá? Onde nós vamos identificar através desse atributo seleção, atributo selecionado, né? Quais as parcelas que foram selecionadas pelo usuário, ok? Então esse atributo selecionado, atributo transiente selecionado, vai funcionar aí para a gente, vai identificar aí para a gente quais as parcelas que o usuário selecionou, ok? E nós temos aí definidos aí todos os outros atributos aí que nós temos lá na nossa view lançamentos a pagar, ok? Se vocês vierem aqui na propriedade de cada atributo desse, vocês podem ver aqui na propriedade column name o atributo que está vinculado a cada coluna dessas aí inseridas na grid, ok? No caso aqui nós temos o atributo lançamentos pagar ponto nome do fornecedor, ok? Bom, aqui no código fonte nós criamos aí, né, um controller. Nós definimos aí o controller, que é o emissão check grid controller. Esse que é o controller da nossa grid aqui da classe da tela emissão check grid, ok? Definimos aí o controller para a grid. Definimos aqui os valores negativos e positivos para o checkbox column 1, que no caso aí é o checkbox column seleção aqui, ok? Então nós definimos aí que para o valor negativo, o valor que vai ser setado lá no atributo selecionado do VO que nós criamos, né, o atributo transiente selecionado vai ser definido como N. E caso o positive value aqui será definido como S, ok? Então se o checkbox estiver selecionado, ele vai ter o atributo S. O atributo selecionado vai ser igual a S. Caso ele não esteja selecionado, o atributo será igual a N,
ok? Nós definimos aí que o generic button ele vai ter somente uma imagem, né? Ele não vai ter texto no generic button. O tooltip text é emitir check e a imagem que será mostrada nesse button é a imagem print.gif, ok? Lembrando que essa imagem print.gif ela está dentro lá do jar client OS do OpenSwing, ok? Bom, nós criamos aqui outros métodos, né? Que é o getGrid1, onde nós retornamos aí a grid control, a grid onde está sendo listadas aí os lançamentos a pagar, ok? Nós temos aqui o getData de início. Esse método getData de início ele vai retornar para a gente a data que o usuário informou aqui no dateControl data de início, ok? Nós temos aí também o método getDataFin, que ele vai retornar para a gente o que o usuário informou aí aqui no dateControl dataFin, ok? Bom, aqui no controller do emissão checkGrid nós criamos aí, né, as funcionalidades da grid. Então nós definimos aí que a ação do servidor, a ação que será executada no servidor, né, o nome da ação, emissão checkGrid action. Então significa que aqui no lado do servidor, no pacote com.t2tirp.tesouraria.servidor, nós temos aí a classe emissão checkGrid action, ok? Nós temos aqui definidos no método getRequestName o nome da ação, que é emissão checkGrid action, ok? No método executeCommand nós temos aqui a identificação da ação a ser executada no momento, tá? Será uma ação de load, uma ação de insert, uma ação de update e uma ação de delete, ok? E nós temos aqui o método load. Bom, aqui no método loadData da classe emissão checkGrid controller, nós definimos aí os parâmetros que serão utilizados para carregar os dados dos lançamentos a pagar, tá? O primeiro parâmetro que nós informamos é qual ação será executada. No caso, será uma ação de load, tá? O segundo parâmetro que nós iremos utilizar, que nós iremos informar, né, é a data de início que o usuário informou, ok? E o terceiro parâmetro é a data fim que o usuário informou lá no dateControl, ok? dateControl data fim. E finalmente aí nós solicitamos para o servidor a busca desses dados, tá? Então nós aqui através do método getData da classe clientUtils, nós solicitamos aqui para o servidor através da classe emissão checkGrid action, tá? Que ele busque os dados referentes a esses parâmetros que nós informamos, tá? Então aqui o servidor ele identificou que é uma ação de load, então ele vai executar aqui o método load, ok? Ele vai buscar os parâmetros informados lá no lado do cliente, que no caso aqui é a data de início e a data de fim, ok? E vai realizar aí a consulta dos dados no banco de dados. Aqui nós temos a criação do SQL que será executado, ok? Na verdade aqui é um HQL, né? É um SQL aí no padrão do Hibernate. E aqui nós definimos o filtro que o usuário informou, tá? Nós verificamos aqui se a data de início foi informada pelo usuário, né? No caso, se a data de início é diferente de nulo, e a data de fim também é diferente de nulo. Caso a data de início e a data de fim sejam diferentes de nulo, ele vai acrescentar aqui a esse SQL, né? Na verdade, um HQL, o filtro da data do período informado lá pelo usuário, né? Ele vai formatar aqui esses dados, a data de acordo com esse formato que nós criamos aqui, ano, mês e dia, ok? E criar aí o SQL com o filtro informado pelo usuário, o período informado pelo usuário. Aqui o Hibernate vai realizar a consulta no banco de dados e retornar com esses dados aí lá para o lado do cliente, ok? Bom, aqui nós temos outros métodos, né? Que no caso aqui é o método confirma emissão de cheque. Esse método ele vai ser executado quando? Aqui na classe emissão checkGrid, nós definimos aqui para o generic button 1 o evento action
performance, tá? Então, quando o usuário clicar no botão Generic Button, que é o botão que vai abrir a janela de confirma emissão check, ele vai executar aqui o método confirma emissão check aqui do controller, no caso emissão check grid controller, ok? Então nós iremos aqui instanciar uma nova classe, nós iremos instanciar a classe confirma emissão check grid controller, tá? E essa classe confirma emissão check grid controller, o construtor dessa classe, ela recebe aí como parâmetro uma lista. Essa lista é uma lista de lançamentos a pagar, VO, ok? Então nós informamos aí como parâmetro uma lista lançamentos a pagar VO. O que é essa lista? O que nós incluímos nessa lista de lançamentos a pagar VO? Então, nós buscamos lá na grid que lista os lançamentos a pagar, quais são os lançamentos a pagar que o usuário selecionou para serem pagas com determinado cheque, ok? Então nós buscamos lá os lançamentos a pagar que estão na grid e nós criamos aqui um list com os lançamentos a pagar selecionados, tá? Então nós percorremos todos os itens da lista que estão sendo visualizados lá pelo usuário na lista, tá? Verificamos aqui se o atributo selecionado é igual a S. Se o atributo selecionado for igual a S, nós adicionamos este lançamento a pagar à nossa lista de lançamentos a pagar selecionados, ok? E no final aqui nós retornamos aí os lançamentos a pagar que foram selecionados, ok? E informamos aí como parâmetro lá para a classe confirma emissão check grid controller, ok? Bom, desta forma então nós visualizamos aí todo o código fonte das funcionalidades aí da tela emissão check grid.